Marco Guarizo. 3h16. A Prefeitura de Campinas assinou essa semana um contrato da parceria público-privada da iluminação pública com o consórcio Conecta Campinas para substituir, modernizar e fazer a gestão da iluminação pública na cidade. Nós vamos conversar agora com o secretário municipal de Serviços Públicos, Ernesto Paulela. Secretário, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Marcos Guarizo, um prazer grande falar com você e com os ouvintes da nossa CBN. Bom, secretário, com essa troca, com essa modernização, a primeira coisa que o consumidor, que o morador de Campinas pergunta, vai mudar algo para a população, para o preço das contas de energia? Afinal de contas, a gente está falando de iluminação pública e não das casas, Alguma taxa, algo assim vai impactar no bolso dos campineiros, secretário? Bem, vamos lá. Marcos, é importante primeiro salientar que essa é a primeira parceria público-privada da Prefeitura de Campinas. E, portanto, isso é um divisor de águas em termos de investimentos privados no setor público. Nós estamos falando de uma concessão de 13 anos que terá um investimento de 172 milhões de reais ao longo desses 3 anos. O que propõe essa parceria público-privada? A troca de todas as lâmpadas de iluminação pública da cidade, que hoje é vapor de sódio e até um pouco de mercúrio, por lâmpadas de LED. O que significa isso, Marcos? Primeiro, a iluminação LED ela chega a ser 5 vezes mais intensa do que essa lâmpada convencional que nós temos hoje. Então, ela tem uma luminosidade muito maior. Segundo, a economia de energia que ela propõe. Quando nós tivermos os 123 mil pontos da cidade trocados, e isso deve acontecer em no máximo 2 anos, nós teremos uma economia de consumo de energia de 64% do que nós gastamos hoje. Então, veja, hoje nós gastamos com energia para iluminação pública 3.981.000. Quando tudo isso estiver pronto, em no máximo 2 anos, nós passaremos a gastar 1.433.000. Portanto, uma economia por mês de 2.548.000 reais. Bem, é claro que essa modernização, além da economia, ela trará muito mais segurança para o cidadão, uma vez que ele terá mais claridade, uma intensificação da luz no período noturno, Não haverá nenhum acréscimo para o cidadão que paga a sua taxa de iluminação pública com esse novo sistema, Até porque ele vai custar mais barato para a prefeitura. Sim. Então, nós não vislumbramos ao longo de 13 anos a necessidade de majorar a taxa de iluminação pública na cidade. Era aí que eu queria chegar, secretário. Hoje, é claro que a taxa de iluminação pública ela vem nas nossas contas particulares, Isso Sim. deve manter o mesmo valor, pode até baixar por causa dessa economia. Como que deve ficar isso daqui para frente? Porque, afinal de contas, claro que a iluminação pública tem a divisão do valor entre os moradores da cidade, Vai ter alguma alteração nessa taxa ou ela vai continuar fixa? Ela deve continuar assim por um bom tempo, até que nós possamos ter uma contabilidade mais segura, Agora, essa economia, quando ela ocorrer,
até pela própria legislação que criou a taxa de iluminação, ela deve ser investida e só pode ser investida em iluminação pública. Isso significa melhorar a iluminação das praças públicas, que o concessionário vai trocar toda a iluminação também. Significa melhorar a iluminação dos monumentos, que nós chamamos de iluminação cênica. Significa melhorar muito as travessias de pedestres, principalmente nas grandes vias de circulação. Então, esse dinheiro que deverá ter uma economia no futuro, muito provavelmente será utilizado na própria iluminação pública, intensificando os pontos de iluminação na cidade. Bom, e a gente sabe também, secretário, que as lâmpadas de LED, além de mais econômicas, elas duram mais, né? Esse contrato depois, além da instalação, tem a manutenção também, né? Esse contrato, ele deve ser renovado depois ou faz esse trabalho em 2, 3 anos, o prazo é 3 anos, né, como o senhor disse, e depois não precisa mais de contrato da iluminação pública? Não. Então, veja, a concessão é por 13 anos. Né? 13, perdão, falei 3. Tá 13 certo. anos. Quando terminar esse prazo de 13 anos, termina o contrato da prefeitura com essa empresa criada que se chama Conecta Campinas. Sim. Quando terminar, no final de 13 anos, ela tem que garantir, isso está em contrato, por 20 meses, a troca de lâmpadas e a garantia desses materiais. Quando terminar os 13 anos, a prefeitura pode fazer uma nova concessão ou ela pode assumir com a administração direta a iluminação pública. Não dá para dizer hoje, 13 anos antes, sim, né, sim, com todo esse processo de inovação tecnológica que nós temos, e não só isso, só a velocidade da inovação, porque nós temos também a questão da percepção que o cidadão tem da inovação, né? E isso eu não tenho dúvida que será exigido pelo cidadão, porque é muito provável que em muito pouco tempo essas lâmpadas de LEDs elas venham a ser muito melhoradas. E isso, o contrato permite que as partes sentem-se e discutam as novas tecnologias. Perfeito. Só para a gente fechar, secretário, isso cobre todas as áreas de Campinas, né? Qualquer bairro que pejorativamente se chama de afastado também vai ter a troca dessa iluminação. 100%. Hoje nós temos 123 mil pontos. No final de 2 anos, nós poderemos chegar a 150 mil pontos de iluminação. Ou seja, o que nós estamos levando em conta aí? Nós estamos levando em conta, isso está em contrato, que a empresa tem que colocar 450 novos pontos por ano, além do crescimento vegetativo da cidade, que é de 1,5% ao ano, que significa 1.900 novos pontos de iluminação por ano. Tá certo. Bom, quero agradecer ao secretário Ernesto Paulela. Está chegando pergunta agora, a gente vai conversar com o secretário outras vezes, sempre nos atende gentilmente aqui no Estúdio CBN, em toda a programação da CBN Campinas, então são detalhes trazidos aí importantes, né, que a tarifa não sobe, né, a taxa de iluminação pública deve continuar a mesma, em 2 anos toda a iluminação da cidade de Campinas trocada por lâmpadas de LED que são mais modernas. Secretário Municipal de Serviços Públicos, Ernesto Paulela, muito obrigado pela participação aqui no Estúdio CBN, uma boa tarde. Obrigado, Marcos Barizo, um prazer muito grande falar com você, com os seus ouvintes da CBN. Agora são 3h26.